Quem é a besta que subiu da terra? Será que podemos identificar com precisão essa figura? Antes de tudo, vamos ler o texto bíblico. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Antes de apresentarmos a identidade dessa besta, é preciso pontuar alguns detalhes importantes do texto bíblico. João diz que viu surgir outra besta, e diferente da primeira besta que subiu do mar, essa besta subiu da terra. Mas qual é o significado da palavra terra? Será que João está se referindo ao planeta Terra? E a resposta é não. Aqui a palavra terra se refere à terra de Israel. De modo geral, os escritores bíblicos usam a palavra terra como sinônimo de Israel. Essa linguagem é comum na literatura judaica e predomina especialmente nos escritos proféticos. É claro que, dependendo do contexto, a palavra terra pode se referir ao planeta Terra criado por Deus, mas não é o caso aqui em Apocalipse. Então perceba, João está dizendo que viu uma besta subir da terra de Israel. Mas afinal, quem é essa besta que subiu da terra? Observe primeiramente que a besta da terra está subordinada à besta do mar. Prova disso é que ela aparece depois da primeira besta. E enquanto a besta do mar tem 7 cabeças e 10 chifres, a besta da terra tem apenas 2 chifres. E mais, João diz no versículo 12 que a besta da terra exerce todo o poder da besta do mar e faz isso na presença dela, indicando uma total submissão. Ou seja, a besta da terra exerce sua autoridade e desempenha o seu papel debaixo da supervisão da besta do mar. João diz ainda que a besta da terra conduz as pessoas a prestarem adoração à besta do mar. Para você entender quem é a besta do mar, assista ao vídeo que eu vou deixar na descrição aqui embaixo. Mas, para a gente não perder o raciocínio da explicação, saiba que a besta do mar é o Império Romano da época de João, no sentido corporativo, e ao mesmo tempo o imperador Nero César, no sentido específico. Assim, o que temos aqui é a aliança entre as duas bestas. As duas trabalham juntas num acordo de oposição ao povo de Deus. E nessa oposição, a besta da terra é submissa à besta do mar. E mais do que isso, as duas bestas juntas atuam debaixo da influência do dragão, que é o diabo. O teólogo George Led disse muito bem que a primeira besta incorpora o poder civil, inspirado por Satanás. A segunda representa o poder religioso, empregado para dar apoio ao poder civil. Posto isso, vamos então identificar quem é a besta que subiu da terra. Observe que as características dela correspondem muito bem com as características da Jerusalém do século I. Com isso, eu quero dizer que a besta que subiu da terra, também chamada de Grande Meretriz, é a Jerusalém do século I. Quando eu digo Jerusalém, eu me refiro de maneira específica ao judaísmo apóstata da época de Jesus, ou seja, ao sistema religioso judaico que odiava a Cristo. Vejamos algumas evidências disso. Por exemplo, o apóstolo Mateus disse: "E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte." Note que a aristocracia sacerdotal utilizou o aparato judicial romano para crucificar Cristo. Eles tentaram encontrar algum testemunho falso em Jesus a fim de condená-lo à morte. Essa atitude traiçoeira dos líderes religiosos corresponde muito bem àquilo que João disse sobre a besta da terra. Ele disse que a besta tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas quando abria a boca, ela falava como o dragão. Em outras palavras, por fora tem aparência de espiritualidade e devoção a Deus. Afinal, são os líderes poderosos do judaísmo. Mas por dentro só existe pecado e corrupção. Sepulcro caiado. Assim era o judaísmo apóstata do século I. Agora, considere a seguinte característica da besta que subiu da terra: realização de falsos milagres. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar. Quando você lê os relatos do Novo Testamento, você percebe que havia de fato operadores de falsos milagres naquela época. Por exemplo, a Bíblia cita um mágico chamado Simão, que através de suas artes mágicas causava admiração no povo de Samaria. A Bíblia também cita um homem chamado Bar-Jesus, que além de ser mágico, era também um falso profeta. Paulo, inclusive, o chamou de filho do diabo, porque ele tentou afastar da fé em Cristo o procônsul Sérgio Paulo. Além desses exemplos, temos ainda a menção de alguns judeus que eram exorcistas ambulantes.
Certa vez, eles tentaram invocar o nome de Jesus sobre algumas pessoas possuídas por demônios, mas eles acabaram levando uma surra dos espíritos malignos. Então perceba o ponto. A besta que subiu da terra operava sinais e maravilhas, e na época de Jesus, falsos profetas judeus operavam sinais e maravilhas entre o povo. Portanto, a figura da besta que subiu da terra é o retrato simbólico da Jerusalém histórica do século I. Foi por essa razão que Jesus alertou os seus discípulos dizendo: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Assim, concluímos dizendo que a besta que subiu da terra faz parte do cenário histórico da época de Jesus e do apóstolo João. A besta da terra, que é Jerusalém, fez aliança com a besta do mar, que é Nero César e o Império Romano. E debaixo da influência do dragão, que é o diabo, as duas bestas perseguiram com ódio mortal Jesus, o Messias prometido, e todos os seus seguidores. E como consequência, a ira de Deus foi derramada sobre Jerusalém no ano 70 depois de Cristo.